Capítulo Cais. Na manhã seguinte, avistaram um mar escuro e largo, cheio de navios com velas que pareciam lanças, estrepes e pontas afiadas. O porto fervia, com mercadores europeus berrando com intermediários africanos. Crianças choravam, mas seus lamentos eram misturados ao vozerio. O cheiro de peixe e óleo de baleia estava incrustado no ar. Entre as pouco mais de 3 vintenas arrancadas de Ilê a Baiome, os cativos foram misturados a grupos de outras terras. Sob o sol que queimava os olhos, alguns eram divididos como carne em açougue, homens jovens para labor bruto, velhos para tarefas vis, mulheres para servir e sofrer nas mãos dos senhores. A Iodelê viu-se cercada por estranhos e não encontrou um único olhar que lembrasse os baobás de sua aldeia. Enquanto cada grupo era entregue a um mercador e empurrado para os navios, filhos eram arrancados das mães e esposas choravam por maridos tragados pela multidão. O sol preparava-se para descer, ainda forte, mas menos impiedoso. O calor começava a ceder, com a luz mais suave iluminando os rostos, o cais e a maré que subia. A lua surgia, acendendo o céu e marcando a hora certa. Ao cair da noite, a corrente puxava as águas mar adentro, ajudando os navios a se afastarem da costa sem esforço. A Iodelê ergueu os olhos para aquela lua crescendo, discreta no firmamento. Na sua terra, essa lua era sinal de começo, tempo de plantar e de firmar pedidos. Mas o que pedir agora? A poeira vermelha da estação seca rodopiava no ar, permeada pela brisa salgada do Atlântico. As palmeiras, vergadas pelo vento constante, projetavam sombras tortas e alongadas sobre o chão. No horizonte, ancorado estava o tumbeiro. Era assim que todos chamavam essa tumba flutuante. Seu nome de batismo? Lázaro. Soava como escárnio entre os que conheciam a história bíblica do homem que voltou da morte, agora gravado no casco de um navio que para muitos era o fim. A tripulação, assombrada pelo medo das febres e pestilência que assolavam o litoral, recusavam-se a desembarcar. Apenas um punhado de homens que eram enviados para buscar a carga humana, conduzindo os cativos em botes frágeis até o sombrio tumbeiro. Os marinheiros jogavam cordas e puxavam os cativos para cima com violência. Os pés descalços escorregavam na madeira úmida e salgada, enquanto o navio rangia como ossos se quebrando. A Iodelê observava uma mulher e um garoto de uns 7 anos, com olhos arregalados. A mãe subia primeiro, com o corpo tenso, olhando para trás. O menino parou, com os olhos fixos na água escura, e então escorregou. Caiu no mar, e a água girou em redemoinho. Sombras escuras se agitaram sob a superfície, com dentes invisíveis à espreita. A mãe tentou se lançar com os braços esticados para o abismo, mas Baltazar a agarrou por trás. Foi-se! Já virou comida de tubarão. A Iodelê ficou imóvel, com o coração acelerado, mas incapaz de mover-se. A poucos passos estava a Cane, com os olhos vazios. Zé Preto, marinheiro sênior da tripulação, responsável por auxiliar no controle dos cativos, movia-se lentamente entre os prisioneiros, cochichando palavras de calmaria em Yorubá, crioulo da costa e Kikongo. Diante de a Iodelê, ele parou e fez um gesto com a cabeça, e a Iodelê seguiu. Ao erguer os olhos, a Iodelê percebeu algo que destoava. Entre os marinheiros, homens rudes,
de rostos queimados e vozes cortantes, tão alheios a ela, havia uma figura que rasgava o cenário. Era Bene, uma mulher preta, com a pele reluzindo sob o sol impiedoso, mas com um vestido de corte europeu, em linho azul claro, que cobria-lhe o corpo dos pés ao pescoço. As mangas longas e o corpete justo contrastavam com os panos rasgados dos prisioneiros. Não havia brancas no cais, muito menos com tal traje. O tecido, mesmo puído nas bainhas, gritava sua diferença. Parecia emprestado de outra vida. Os olhos de Abene eram fundos, apagados e evitavam os cativos. Eram os olhos mais tristes que Ayodele já vira. Ao lado dela estava o capitão Bento, autoridade máxima daquele inferno flutuante, de pele bronzeada pelo sol dos mares. O capitão Bento tinha um rosto fino, a barba rala e um nariz curvo que parecia o de uma águia. O chapéu de aba larga cobria seus cabelos castanhos e cacheados. E então, padre, vais tomar nota da nossa partida ou estás à espera de um coro de anjo? Padre Antunes, com a batina nova e o rosto pálido sob o sol, ergueu o caderno com solenidade, dizendo: sim, capitão. Aos 23 dias do mês de novembro do ano do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1827, no porto de Ajudá, o sol queimava como ferro em brasa sobre o ancoradouro. A aragem que vinha do Atlântico levantava pó e impunha um silêncio sepulcral. Capitão Bento riu e emendou dizendo: perfeito, padre! Foi por isso que me fiz cristão. Não fosse pela minha preta? Brincou, enquanto puxava a coleira de couro que prendia o pescoço de Abene. Eu bem podia ter me feito padre também. Tomás, ao lado, engasgou com um riso ao fundo, cobrindo a boca com a mão suja. Seu rosto estreito, com barba cheia e olhos grandes e arregalados, transmitia a aparência de alguém que nunca piscava. Então chegou Pedro, um jovem marujo, e fez uma reverência ao capitão, retirando o chapéu com respeito. Contam-se 200 peças? E os meus 27 homens? Perguntou o capitão Bento com seriedade. 3 homens ficaram em falta, capitão. E uma peça caiu no mar ao embarcar. Capitão Bento sequer virou o rosto, dizendo: zarpa na mesma. Não vamos mais esperar. As peças é que me interessam. Valem ouro. Apontou para o caderno. Anota aí, padre. Ouro. E ele realmente anotou. Afinal, não era só padre, era também o escrivão de bordo. Pedro se aproximou. Disse algo breve, em voz baixa para Baltazar, que respondeu apenas com um gesto de cabeça, apontando para o porão. Desce. Anda lá, ordenou Baltazar, empurrando Ayodele com força. Ayodele caminhou com os pulsos livres, levou os dedos à boca e soprou, chamando o vento de Oiá. Uma rajada forte e súbita inflou as velas. Ayodele ergueu o rosto com as mãos espalmadas, como que sauda o vento. Repaei, Oiá, cochichou em reverência. Ayodele desceu as escadas do tumbeiro devagar, e cada degrau rangia sob seus calcanhares feridos, levando-a mais fundo no abismo. Atrás dela, Akane vinha arrastado, tropeçando, com os pés falhando, a cabeça baixa, até que o porão engoliu os dois. Do lado de fora do navio, o padre ergueu um crucifixo de madeira escura e traçou no ar um sinal da cruz. Marinheiros ociosos
Com as mãos calejadas, faziam o sinal da cruz, enquanto ele recitava em latim o livro de Jonas, o profeta lançado ao mar. Ouviam atentos e respeitosos, como se pudessem entender. De profundis clamavi adet Domini. Capitão Bento permaneceu em silêncio, com os braços cruzados. E quando a oração terminou, sua voz rasgou com voz grave, seca, inquestionável. Soltem as amarras! Destravem as velas deste bordo! Sobe! Sobe! Quero a cheia! Âncora! Levanta essa âncora! Anda! As mãos habilidosas dos marujos dispararam, cordas se esticaram e os panos inflaram sob o vento bravo. E então o tumbeiro rompeu o ancoradouro, rasgando as águas escuras. Ao longe, a costa da África Ocidental tornou-se um vulto e se perdeu no horizonte.